Um cérebro que tenha uma busca emocional, um comer predominantemente emocional, tá, tu vai reduzir o estômago, o cérebro ele continua tendo, né? Ou mesmo o uso dos análogos das canetinhas. Isso a gente vê, né? Então, no consultório, assim, eu tenho às vezes pacientes que vêm, usam o análogo, mas vamos supor que o principal padrão não era hiperfágico, era mais um comer emocional, hedônico. Daí aquele clássico paciente que faz assim, não tô com muita fome, vou escolher o meu sorvetinho, né? Vou escolher o meu hambúrguer, daí eu tenho um evento na semana que vem, eu não vou aplicar o Ozempic, eu vou aplicar depois, porque eu vou querer beber, né? Uma semana. Que aí tu faz a bioimpedância e a pessoa perdeu mais massa magra ainda. De forma alguma querendo dizer que não é um tratamento bom, mas assim, quanto mais personalizado, né? Quanto mais a gente entender o diagnóstico, maior a chance de a gente fazer um tratamento adequado. Olá a todos, eu sou o Dr. Rodrigo Meyer e esse é o Além do Peso, um podcast sobre saúde, performance e longevidade. Eu queria começar te agradecendo, né? Imagina. Alice, eu sei o quanto é difícil dispor um pouco de tempo, às vezes, para parar e conversar sobre assuntos relacionados ao trabalho que a gente já gasta tanto tempo, né? Então, mas eu tenho certeza que isso é relevante para pacientes, para colegas e... A obesidade, tendo essa necessidade de várias disciplinas, de vários olhares, de várias abordagens, né? O psiquiatra, para mim, é um dos mais importantes dentro desse processo. Toda vez que a gente lida com um paciente que tem excesso de peso, que sofre com obesidade, né? É muito fácil reduzir a questões orgânicas, ou até o desenho lá da cirurgia, mostrar onde reduz, onde desvia, mas a gente sabe que a gente não come só porque tem fome, né? Existe todo um processo emocional, todo um afeto relacionado à alimentação. E eu acho que assim, a primeira dúvida que eu tenho é como ensinar isso para o paciente, como fazer ele entender que às vezes aquela sensação que ele tem não tem nada a ver com uma necessidade orgânica de calorias, tem a ver com o cérebro. Tá. Primeiro, obrigada pelo convite. É, assim, um assunto muito importante, né? E quando eu escolho, assim, eu vou investir o meu tempo em alguma coisa que seja algo que eu acredito que é relevante, né? E acho que aqui é o caso. Agradeço muito. Então, assim, a gente come por vários motivos, né? Talvez na época das cavernas a gente até comesse mais por fome, né? Mas hoje em dia não, a gente come, então, por fome, a gente come por uma questão social, né? Não tem graça a gente no encontro social se não tiver comida, né? A gente come para se gratificar, quantas vezes, nossa, chegou a hora de ver uma série, comer alguma coisa. A gente come... muitas vezes pela gana, né? Porque a gente diz assim, tudo que libera dopamina no nosso cérebro, né? O nosso neurotransmissor do prazer é capaz de causar dependência. Então, a gente pode ser dependente em cocaína, a gente pode ser dependente no celular e a gente pode ser dependente na comida, né? Então, tudo aquilo que dá um prazer imediato no nosso cérebro, ele quer mais. Então, a gente come por vício, a gente come para regular uma emoção. Então, eu tô triste, não sei como lidar com essa tristeza, a comida me dá conforto, né? A gente come, às vezes, para passar o tempo, porque a gente não sabe o que fazer, a gente tá acostumado a fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes a gente tá sentado, tô vendo série, o que eu faço com a mão? Eu vou ficar mexendo no celular também, ou vou ficar beliscando, daí principalmente aquele padrão, a gente já falou dos padrões, né? Mas o beliscador fica sempre ali com a pipoquinha, alguma coisa. Então, a gente come por vários motivos, né? E acho que pro paciente... a gente precisa explicar. Para começar, a gente tem que explicar, porque ninguém é obrigado a saber isso, né? Então, eu gosto muito de a gente explicar isso, a gente explicar um pouquinho do funcionamento do nosso cérebro, né? De que a gente tem coisas que a gente traz que são muito antigas, né? Como esse tal de sistema de recompensa, né? E que a comida, ela atua em muitas áreas do nosso cérebro. Então, ela não atua só na parte de saciedade, lá no nosso estômago, lá no nosso intestino. Ela tem toda uma relação com o nosso cérebro. E aí, começar a ensinar isso para as pessoas. Muitas vezes eu falo, né? Eu explico, olha... a gente tem vários padrões alimentares, a gente tem a pessoa que come para regular a emoção, a gente tem a pessoa que come por causa de busca de prazer e tal. As pessoas, elas ficam assim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu me encaixo. Bem isso. Eu digo, tem gente que tem o padrão mais noturno, e a pessoa diz, nossa, não sabia que mais alguém acordava para comer. Então, a gente explicar. Né? A gente chama isso de psicoeducação. Então, educar os pacientes de que isso existe. Porque eu sempre digo, o primeiro passo para a gente mudar alguma coisa é a gente conhecer. Né? Então, quanto mais a pessoa conhece sobre os seus padrões, e todos nós temos esses padrões, né? Não quer dizer que a gente só pode comer para matar a fome, não.
Mas também a gente precisa entender se algum desses padrões não está nos causando sofrimento, não está sendo exagerado, digamos assim, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente explicar isso. Às vezes um paciente chega em casa num dia atarefado, cansado, frustrado, e o único prazer que ele tem, o único conforto que ele tem é sentar e comer uma pizza grande, tomar 2 litros de refrigerante, né? O quanto muitas vezes fazer que ele entenda que isso pode estar deixando ele doente, né, é importante, o quanto é difícil também largar disso, né, o quanto a gente precisa também oferecer para esse paciente uma alternativa, simplesmente retirar, né, uma fonte importante de prazer e de conforto, as próprias relações familiares, né, Alice, o quanto demonstrações de afeto, muitas vezes, isso é muito comum na nossa cultura, né? Sim. Aquela demonstração de afeto através da comida, alguém que a vida inteira a mãe foi lá e demonstrou carinho, às vezes, muitas vezes até a única forma de demonstração de carinho. Né? Não, e a gente muitas vezes dar um presente, dar uma comida, né? Dar um docinho, assim, né? Mas isso que tu falou é muito importante também, que assim, ok, a gente conhece, né? E as pessoas, às vezes, elas não entendem por que elas repetem os padrões, né? E a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem uma questão de fazer aquilo que é conhecido, né? Só que nem sempre aquilo que é conhecido é o mais saudável. Então, por exemplo, isso de chegar em casa, vou comer uma pizza para me gratificar. É bem possível que existam outras formas de se gratificar mais saudáveis. Mas se a pessoa não testa, o cérebro vai para aquilo que é conhecido. Eu sei que isso aqui vai me gratificar. Então, a nossa mente ela tende a repetir padrões, mesmo que muitas vezes eles não sejam saudáveis, né? E tirar o paciente desse padrão e ensinar, né, padrões mais saudáveis é fundamental, porque muitas vezes, né, eu acho que é característico do ser humano buscar o caminho do menor esforço, né? Claro. Então, muitas vezes, isso é uma coisa que a gente enfrenta muito na cirurgia bariátrica, são os pacientes que, às vezes, ao cortar a questão da comida, né, cortar essa válvula de escape, muitas vezes eles acabam migrando para o álcool, eles acabam migrando para jogos compulsivos, compras compulsivas, jogos eletrônicos, e às vezes a gente troca um problema por outro tão grave quanto. E a explicação disso, porque digamos que a gente vai dividir, né, os nossos sistemas cerebrais, assim, envolvidos na fome, né? Claro que a gente vai ter aquele sistema da fome fisiológica, né? Então, a gente tem lá a sinalização, estou com fome, né? O estômago está vazio, eu preciso de comida, a gente vai comer, e aí a gente vai ter a sinalização de, bom, estou satisfeito, o estômago encheu, o intestino começou a funcionar. Mas existe alguém que está acima disso, que é o sistema de recompensa. Então, ele é capaz de suplantar o sistema da fome. Então, mesmo que eu não esteja com fome, se esse outro sistema que a gente chama de recompensa, que tem a ver com a dopamina, que é a busca do prazer, do bem-estar, se este sistema precisa, mesmo que eu não esteja com fome, eu vou acabar comendo, né? E é tudo isso que tu falaste, então, se eu tiro a comida, esse sistema, ele quer alguma outra coisa. Eu quero a dopamina. E aí, se eu não aprender formas saudáveis, ele vai buscar em outras coisas que dão dopamina. E a gente tem o jogo, a gente vai ter as apostas, a gente vai ter o álcool, a gente vai ter outras drogas, porque esse sistema, se a gente não regular ele, digamos assim, ele vai buscar em outras coisas. E a gente tem, quando a gente fala do comer mais emocional, que daí não necessariamente é aquela gana de comer, mas é do tipo, tô triste, vou comer, ou tô ansioso, vou comer. Daí a gente também entra o papel de serotonina, né? Daí é mais a regulação de humor, de ansiedade, né? Quando a gente fala do estresse crônico, daquela insônia, liberação de cortisol. Então, quando a gente tá sob estresse, a gente tem esse outro sistema mais também, né? De estresse crônico que faz a gente buscar alimentos. E aí tem uma outra pegadinha, né? Daí, geralmente, a gente vai buscar alimentos mais ricos em gordura, mais ricos em açúcar. Né? Eu gosto muito de explicar para os pacientes isso do funcionamento cerebral meio primitivo, assim, né? Porque é claro que a gente vai seguir a lei do menor esforço, né? Antigamente, a gente tinha que se proteger dos predadores. O que eu vou querer? Eu vou querer acumular energia com o menor esforço possível. Isso explica o nosso tal do set point hipotalâmico, né? Por que o meu peso-alvo sempre é o meu maior peso da vida? Porque, assim, se eu sou capaz de armazenar mais, eu tenho mais chance de sobreviver, né? Então, o nosso cérebro, ele faz essas armadilhas com a gente. E como provavelmente a nossa realidade mudou muito rápido nos últimos 200 anos, 150, 200 anos, certamente o nosso corpo não teve o tempo necessário para se adaptar a essa nova realidade de disponibilidade absoluta de alimentos hipercalóricos e fáceis, né? Antigamente, quando a gente achava alguma coisa palatável ou disponível, a gente realmente tinha que comer o máximo possível e armazenar o máximo possível dessa energia para ser gasta depois na caça, na proteção, na luta. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente consegue uma refeição gigantescamente calórica ao toque de um celular. Sim, tem isso, né? Disponibilidade. E aí, como
pesquisadora, assim, de neurociência, não sei se algum dia a gente vai se adaptar. Não vai dar Então, tempo, né? A gente vai ficar doente. acho que não. Acho que a gente vai ter que aprender, né? Isso que a gente tá fazendo aqui. Uhum. Conhecer o funcionamento do nosso cérebro e aprender formas de lidar. Né? Acho que a gente não vai conseguir eliminar, assim, o nosso cérebro primitivo, até porque ele tem uma função evolutiva, né? Que é muito importante, né? A gente chegou até aqui por algum motivo, assim, né? Mas isso eu acho importante adicionar quando tu fala da questão da disponibilidade, né? O que acontece? A nossa mente mais primitiva é a primeira, né? Que a gente usa e depois a gente tem a nossa parte mais racional, né? Que a gente diz o nosso frontal, que é mais o freio, é mais a consciência. E existe essa ordem, digamos assim. Primeiro vem o mais automático impossível e depois vem a parte mais racional do controle. Então, quando a gente tem tudo muito disponível, a tomada de decisão é muito rápida. Então, vem o desejo, eu só pego meu celular e chamo uma teleentrega, né? Não dá, às vezes, nem tempo de eu parar, e aí depois a gente entra aqui, né, nas técnicas que a gente usa, porque às vezes a gente precisa um pouco mais de tempo, pelo menos, para eu pensar racionalmente se essa decisão é o que eu quero, se eu vou tentar alguma outra estratégia antes. Antigamente, pelo menos, era um pouquinho mais fácil, porque assim, eu tinha que ir até o supermercado comprar, né? Com certeza. Então, às vezes a gente desistia. Tu não ia. Tá morrendo de fome às 11h30 da noite. Tu não vai ir até o supermercado, pegar, cozinhar. Tu vai comer às 3 da manhã, né? Hoje em dia, não. Em meia hora tá ali na tua casa prontinho. Eu moro num prédio que tem aqueles mercadinhos. Sim. Daí quando eu tava grávida, ai, que vontade de sorvete. Eu só descia, pegava o sorvete e falei, gente, que horror. Qualquer horário do dia tu tinha isso disponível, né? E isso é uma realidade muito recente, né? Não é algo que a gente estava acostumado. E como tu mesmo disse, assim, não é só a relação com a comida, né, Alice? Eu acho que é o estilo de vida ocidental que a gente tem hoje. O efeito do estresse, da privação de sono, da falta de exercício, do sedentarismo, até da desidratação, muitas vezes a gente confunde sede com fome, né? É verdade. O quanto esses fatores, eles atrapalham o cérebro no entendimento do que é fome real, do que é conforto emocional também. Muito. Várias questões. São desde questões mais, digamos, fisiológicas, né? Então, hoje a gente vive uma pandemia de insônia, assim. A gente tem estudos em São Paulo falando que mais de 70% dos indivíduos se queixam de dificuldade de sono, né? Seja de iniciar, de manter, né? E isso está associado a várias coisas, entre elas um prejuízo na nossa capacidade de regular nossa fome, né? Além disso, aumento da chance de ser um comedor noturno, né? Além disso, estresse crônico, e estresse crônico está associado à busca maior, especialmente por esses alimentos palatáveis, hiperpalatáveis, que a gente chama, né? Então, por exemplo, doces, gordura. E aí, geralmente, uma pessoa que tem um sono ruim, acaba também sendo uma pessoa que tem outras coisas ruins, assim, porque daí, durante o dia, também não consegue ter o funcionamento que gostaria, acaba não fazendo atividade física, né? A atividade física... eu li recentemente um estudo que é desse ano até, muito interessante sobre quanto que fazer atividade física muda, de fato, o nosso cérebro, né? E muda a nossa resposta aos alimentos hiperpalatáveis. Então, pessoas que fazem atividade física, o nosso sistema de recompensa, ele não se ativa tanto quando ele vê, né, alimentos gordurosos, ricos em açúcar, do que pessoas que são sedentárias. Além disso, claro, quando a gente trabalha com terapia comportamental, uma pessoa que tem um comportamento saudável, a gente diz que o comportamento ele é generalizável, né? Geralmente ela tem mais comportamentos saudáveis. Quando a gente sai da academia, né, endorfinado, a gente não costuma, então agora eu vou lá comer um cheeseburger com uma Coca-Cola. A gente geralmente sai e fica, né, estou me sentindo mais saudável. Então, assim, o nosso estilo de vida com sono ruim, sedentarismo, a questão do imediatismo, né, e a questão de multitarefas, assim, acho que uma outra queixa muito comum no consultório psiquiátrico é a falta de atenção. Né? Só que a gente não tem uma prevalência de TDAH compatível com as queixas que as pessoas têm. Então, hoje, a gente também não presta mais atenção no que a gente está fazendo e em como a gente está se sentindo. Então, muitas vezes a gente não sabe se a gente está com fome, se a gente está com sede, né? Quais foram as refeições que a gente fez. Um erro de leitura, assim. E aí a gente vive no automático, a gente nem sabe o que a gente comeu, as pessoas não apreciam mais a comida. Então, tudo isso acaba fazendo com que aumente o risco de a gente... E a disponibilidade, claro, né? Que a gente vive hoje, né? Toda hora comida disponível. Então, tudo isso contribui para que a gente esteja falando em níveis absurdos, né? De sobrepeso e obesidade, né? Quando a gente fala em exercícios, né? O quanto... A importância dele não é só no gasto calórico ali, no momento do exercício, né? Substâncias que são miocinas, que saem do músculo, elas atuam
fortemente até no sistema nervoso central, provavelmente, né, deve ser uma parte da resposta por essa mudança da percepção ou da fome. A questão do sono, né, os estudos mostram que uma noite mal dormida pode fazer com que tu acabe ingerindo 400 calorias a mais no dia seguinte. Imagina isso todo dia, né? E tem uma coisa importante até dentro do TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, que eu queria discutir contigo, pela característica da nossa sociedade hoje de não suportar o desconforto, né? Então, as pessoas não suportam mais, as pessoas não têm fome. Em primeiro lugar, ninguém passa fome hoje. A gente passa beliscando e comendo o dia todo. A gente nem sabe mais direito qual é a resposta do nosso organismo à fome. Aquele barulho na barriga, aquele desconfortinho, aquela fome, porque a gente está sempre comendo, né? E eu sempre faço uma comparação. É engraçado. Durante o dia, às vezes tu tá com sono, tu não para na metade do dia e vai tirar uma soneca ali, tu não vai dormir porque tu tava com sono. Por que comer a gente não suporta isso? Se a gente tá com um pouquinho de fome, a gente vai numa máquina, compra um chocolate, toma um refrigerante, faz um lanche, né? Então, assim, como restabelecer isso em relação ao desconforto, né? Como fazer com que as pessoas entendam que sim, é normal ter desconforto, é normal sentir fome às vezes, e ninguém vai morrer por isso, né? Dá pra esperar. As pessoas não toleram várias coisas, assim, talvez a gente tá falando de desconforto, frustração, né? Acho que tem duas coisas, entra nessa parte de tolerar, que a gente treina, a gente entende, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental, e existe também a questão da disponibilidade, né, porque assim, eu não posso tirar uma soneca no trabalho, mas eu tenho uma maquininha aqui, eu peço qualquer comida, então comida nunca falta. Também acho que é mais fácil, né? Então, assim, penso que duas intervenções aqui são muito importantes. Uma é essa questão de a gente aprender a reconhecer as emoções, né? E entender que isso também é uma coisa que as pessoas não sabem, se elas não conseguem tolerar emoções que são ruins de sentir. A gente diz na TCC que não tem uma emoção negativa, porque todas as emoções têm um papel, né? Então, a raiva, a tristeza, elas têm um papel, né? Se alguém me faz uma ameaça, eu sinto raiva, eu me protejo. Então, é normal. A própria ansiedade, né? A ansiedade é a nossa capacidade de prever alguma coisa, né? Então, quando eu fico um pouco ansioso, aumenta a minha chance de me preparar para algo. Então, a gente aprender a identificar e tolerar emoções e saber quando que aquilo é normal, quando que aquilo está virando algo doentio, é uma parte importante, né? E vejo que tem também uma intervenção que é a questão da impulsividade, assim, né? Então, hoje em dia, a gente toma muitas decisões impulsivas e a gente não tem mais aquela paciência de esperar. Por exemplo, assim, na nossa época, eu não sei a tua idade exatamente, mas eu imagino... Eu sou mais velho que tu. Então tá. Então, na nossa época, a gente tinha que esperar, quando eu era pequena, o desenho que ia passar na TV. Se já tinha passado, ficava pro dia seguinte. Eu ligava o rádio pra ouvir quando é que ia chegar a música que eu queria. Hoje em dia, a gente vê as crianças, assim... Elas não veem mais filme, né? É só série. E série tem que ser curta, né? Hoje em dia, série de 50 minutos já é muito longa. A gente já quer ver quando cada episódio tem 20, 30. Então, a gente tá muito imediatista, né? E aí, quando a gente faz escolhas de forma mais imediata e mais impulsiva, a tendência maior é que também sejam escolhas guiadas por busca de recompensa e prazer, né? E não escolhas racionais. Então, isso é uma coisa que a gente também tem estratégias. A atividade física é uma delas, né? A gente recomenda atividade física, por exemplo, quem tem TDAH, quem tem transtorno aditivo à substância, porque a gente sabe que reduz a impulsividade, aumenta o controle. Então, isso também, quando a gente tem um paciente com comer compulsivo, por exemplo, a gente precisa trabalhar estratégias, né, de controle, não só emocional, mas da impulsividade. É uma abordagem muito mais ampla do que só o ato de comer, né? Muito. E por isso que é tão difícil, né? Por isso que muitas vezes a gente acaba no insucesso de mudar todo um padrão comportamental de uma pessoa dentro de uma sociedade que empurra justamente para o lado oposto, né? Uma sociedade, um ritmo onde acaba incentivando as pessoas a fazerem as coisas por impulso, a consumir em excesso, a não ter paciência, a não suportar muitas vezes o desconforto, né? E ali, se dentro desse padrão de comportamento alimentar, assim, a gente consegue distinguir, acredito que tenha padrões diferentes entre os pacientes, assim, quais são os mais comuns que a gente percebe, né, e que tu percebe dentro do consultório e no apoio dos pacientes que têm problema, transtornos, né, do excesso de peso? É uma boa pergunta, assim, porque a maioria dos pacientes que me procura chega dizendo que tem compulsão alimentar. Mas a maioria das vezes o que eu vejo não é exatamente a compulsão alimentar. Todo mundo coloca dentro de um saco, assim, como se fosse tudo compulsão. Né? Porque a compulsão alimentar, ela tem aquele critério, assim, né, de ser, então,
uma comida, é um comer descontrolado, impulsivo, geralmente uma grande quantidade de alimentos, são acima do esperado num período curto ali, de até 2 horas. Às vezes as pessoas comem coisas cruas, inclusive, né? Então, come uma miojo crua, por exemplo, né? Passa mal, come escondido, fica envergonhado. E geralmente pessoas com compulsão alimentar, a maioria está acima do peso. Então, muitas vezes as pessoas vêm e me dizem que têm compulsão, e o que eu vejo é um padrão mais assim, ou de comer emocional, acho que os mais comuns são comer emocional / hedônico, né? Que se sobrepõe bastante. Então, o emocional é aquele, tô triste, vou comer, tô feliz, vou comer, tô frustrado, vou comer, tô irritado, vou comer. E o hedônico, que é aquela coisa mais da gana, né? Eu brinco, acho que toda mulher na TPM tem um certo comer hedônico, assim, que vontade de comer tal coisa. E vejo bastante comer desorganizado, assim, que aí é a correria do dia a dia, né? E aí a pessoa não preparou, não pensou na refeição, e aí é o clássico, passa no postinho, pega um pão de queijo, chocolate. Então, assim, eu vejo na minha prática, acho que esses são os principais. Então, muitas vezes, quando eu explico, a pessoa diz, nossa, eu jurei, porque daí eu explico o que é o comer compulsivo, e geralmente dizem, não, eu não como grande quantidade, mas assim, ao invés de eu comer uma refeição saudável, eu janto, por exemplo, um potinho de sorvete, né? Mas a gente vê também bastante padrão beliscador, né? Que tem que ficar ali toda hora, né? Comer noturno é mais, assim, às vezes, alguns pacientes que já têm uma insônia, pacientes que já têm uma depressão, ou que usam alguma medicação que tá atrapalhando o sono, né? Às vezes eles acordam, não conseguem voltar a dormir, daí eles buscam a comida, né? Então, mas acho que os mais comuns, que eu diria, é emocional, hedônico, desorganizado. Acho que até mais compulsivo. E tu sabe que dentro desse padrão, os pacientes me perguntam muito, né, no pré-operatório da cirurgia, se depois da cirurgia eu vou conseguir controlar essa fome que eu tenho, essa vontade de comer. E eu sempre reforço a importância da avaliação, né, de saúde mental, a avaliação com psicólogo e com psiquiatra antes da cirurgia, para entender qual é a parte disso que não está relacionada assim, necessariamente a respostas orgânicas, às vezes respostas do próprio trato digestivo ou respostas metabólicas, hormonais, né? Porque muitas vezes, depois da cirurgia, ou às vezes até com tratamento padrão, hoje muito comum dos agonistas do GLP-1, o Ozempic, o Mounjaro, ali o paciente, ele refere quase que uma liberdade, assim, eu finalmente deixei de ser escravo da comida, eu deixei de ficar pensando só em comida, eu como uma quantidade, uma porção adequada e aquilo me satisfaz. Então, na maioria das vezes, o paciente ele sente uma diferença enorme, mas muitas vezes, quando ele tem uma relação emocional mais doente com a comida, ele acaba não percebendo essa diferença, né? E não é raro isso ser um dos motivos para ele ter ou uma perda de peso insuficiente depois de uma cirurgia bariátrica, ou até mesmo reganho. Sim. Né? E aí acho que tu falou uma coisa bem significativa. Tu disse assim, né? Será que eu vou conseguir controlar a fome, a vontade de comer? Que são coisas diferentes, né? Fome e vontade de comer. Exatamente. Né? Então, eu acho que agora a gente está caminhando dentro do tratamento da obesidade para fazer algo que a gente precisa fazer, que é entender os diferentes tipos de comer, né? Porque que nem quando a gente fala, por exemplo, de tratamento na psiquiatria, né? Então, eu tenho lá os transtornos de ansiedade, mas uma coisa é eu tratar uma pessoa com transtorno de pânico, outra coisa é eu tratar uma pessoa com ansiedade generalizada, e outra coisa é uma pessoa com ansiedade social, né? Então, eu vejo, não sei se tu concorda na tua experiência como cirurgião bariátrico, mas acho que antes a gente botava um pouco mais tudo no mesmo saco, assim. Sem né? dúvida. É obeso, vamos dar um jeito de comer menos. E hoje a gente tá entendendo que tá só um pouquinho, que é obeso, mas qual é o padrão alimentar preponderante? Porque um padrão hiperfágico, né? A pessoa que come muita quantidade. E a gente tem aquele clássico estudo do Acosta, né? Em que eles trataram dividindo os fenótipos alimentares, ou seja, dividindo se eu trato conforme o alvo do tipo que a pessoa come, ou se eu trato de qualquer jeito todo mundo igual, eles viram que de fato faz diferença. Total. Né? Então, o que eu penso, assim, um cérebro que tenha uma busca emocional, um comer predominantemente emocional, tá, tu vai reduzir o estômago, o cérebro, ele continua tendo, né? Ou mesmo o uso dos análogos das canetinhas. Isso a gente vê, né? Então, no consultório, assim, eu tenho às vezes pacientes que vêm, usam análogo, mas vamos supor que o principal padrão não era hiperfágico, era mais um comer emocional, hedônico. Daí é aquele clássico paciente que faz assim, não tô com muita fome, vou escolher o meu sorvetinho, né? Vou escolher o meu hambúrguer. Daí eu tenho um evento na semana que vem, eu não vou aplicar o Ozempic, eu vou aplicar depois, porque eu vou querer beber, né? Uma semana. E aí eu já tive paciente assim, que aí tu faz a bioimpedância e a pessoa perdeu mais massa magra ainda, assim, né? Então,
de forma alguma querendo dizer que não é um tratamento bom, mas assim, quanto mais personalizado, né? Quanto mais a gente entender o diagnóstico, maior a chance de a gente fazer um tratamento adequado. Então, acho que isso hoje é a grande virada de chave na minha percepção, assim, a gente entender qual é o paciente que se beneficia mais da bariátrica, qual que é aquele que eu vou usar o análogo, vou combinar com a medicação que vai atuar no sistema de recompensa, qual é aquele que é mais um comer compulsivo, então eu vou usar uma medicação que atue mais na compulsão, né? Eu tenho um paciente que ele veio para avaliação de cirurgia bariátrica num paciente com IMC abaixo de 35, não tinha nenhuma comorbidade importante associada, e um paciente que a gente decidiu por começar os agonistas do GLP-1, né, começar com a medicação injetável, e foi meio frustrante, assim, o paciente ele não teve uma boa resposta a até doses mais altas, assim, usando a semaglutida até 1,7. E a gente percebeu exatamente isso que tu disse, assim, era um paciente que ele passou a comer menos, ele sentia até os efeitos adversos dessas medicações, a plenitude gástrica, aquela sensação de estufamento, os arrotos, o desconforto do trato digestivo. E até para fugir desses sintomas, ele comia só o que dava prazer para ele, aquele conforto do carboidrato, né? Então era o paciente que não comia o arroz e feijão do meio-dia, lá e comia um pão de queijo, de tarde comia um chocolate, de noite comia um sorvetinho. E primeiro, ele não emagrecia, porque são alimentos extremamente calóricos, ele é pequeno em volume, mas em densidade ele é muito calórico, né? E possivelmente o pouco de peso que ele perdeu certamente comprometia muito a questão da massa magra. E foi um paciente que, quando a gente identificou isso de forma mais importante no consultório com a equipe multidisciplinar, a gente mudou a abordagem, né? A gente não retirou o agonista, né? A semaglutida, mas a gente acrescentou a bupropiona junto com a naltrexona. Sim. Eu queria saber um pouco de ti, do papel dessas medicações nesse perfil de paciente com o comer emocional, né? O quanto a gente pode ter uma resposta muito boa para poder ajudar a controlar essa relação com a comida. Então, assim, quando a gente faz a avaliação do paciente, a gente falou, né, de alguns tipos de comer, claro que muitas vezes existe uma sobreposição, né? Mas a gente vai tentar ao máximo identificar qual é o padrão preponderante para a gente ter como alvo, né? Então, se a gente identifica que tem um grande envolvimento do sistema de recompensa, então é um comer emocional, é um comer mais hedônico, é a busca de prazer na comida, a associação de bupropiona e naltrexona é o que a gente tem mais evidência de eficácia, né? A gente usava já off-label antes, agora a gente tem, de fato, eles em associação. E é como que eles vão ajudar, né? Vai reduzir o apetite, mas além de reduzir o apetite, vai fazer com que essa busca de gratificação pela comida seja reduzida, né? Tanto por atuar lá no bloqueio de opioide, né? Quanto pela liberação da dopamina. Então, a bupropiona a gente usa, por exemplo, para cessar tabagismo, né? Então, a gente já usava também off-label alguns pacientes que fazem compra compulsiva. Então, quando a gente quer mexer nesse sistema de recompensa, né? Então, quando a gente identifica, a gente pode usar junto com análogos, até porque muitas vezes os pacientes têm as duas coisas, né? Comer hiperfágico, comer emocional. E a gente, dentro do arsenal terapêutico, quando a gente fala de compulsão alimentar, o que a gente tem com maior evidência e que é o único aprovado, assim, é a lisdexanfetamina, né? E aí entra muito naquela questão que a gente falou da parte da impulsividade, né? Então, a lisdexanfetamina, que a gente usa também no TDAH, onde a gente tem uma grande impulsividade, ela vai ajudar a que a gente consiga aumentar esse controle, né, do nosso córtex pré-frontal na hora de fazer as decisões e conseguir parar e não fazer um episódio de compulsão, né? E a gente usa, assim, off-label, topiramato, que também, teoricamente, reduz um pouco a impulsividade, uma medicação que tem um custo menor, porque acho que isso também é importante, assim, né? Ficou uma coisa meio elitizada, a gente tratar a obesidade, né? A gente espera que consiga popularizar a questão das medicações, né? Desde as canetinhas até as medicações via oral, mas, bom, a gente tá evoluindo nisso, né? Acho que... acho que vai ser um passo, né? Provavelmente que a gente vai chegar, né? E aí eu sempre digo que também, acho que é importante a gente entender que um bom tratamento é aquele que o paciente consegue manter, né? E imagino que talvez tenha assim a mesma percepção, mas eu tô vendo, conforme eu vou estudando sobre obesidade, a gente tá falando cada vez mais de uma doença crônica, né? E acho que daqui a pouco não vai mais fazer sentido aquela história de tratar por um tempo e parar, porque que nem a gente faz assim, né? Vamos tratar de hipertensão. Melhorou a pressão, vamos parar a hipertensão. Não, ninguém vai parar, né? Então, assim, o cérebro, ele tem aquilo que a gente falou antes, ele vai querer buscar o seu maior peso, ele vai querer acumular
aquela... E, inclusive, isso é um problema, né? Parênteses, quando pessoas que não têm indicação, por exemplo, de usar um análogo, né? E usam, a gente sabe que tem toda uma mudança metabólica depois, né? Do cérebro em busca de não perder esse peso, né? Então, a gente pode criar um cérebro gordo, digamos assim, né? Então, é importante a gente entender, assim, que a pessoa vai fazer um tratamento que não é curto, né? Um tratamento a longo prazo, assim, né? Ele tem que estar disposto a cuidar disso pro resto da vida, né? A obesidade é uma doença crônica e incurável, né? Então, realmente, a obesidade ela é muito mais parecida, como tu disse, com a hipertensão e com o diabetes, do que com uma situação pontual, né? Exatamente. E é difícil que a maioria das pessoas sejam até pacientes que sofrem com obesidade, profissionais da saúde, né? De ter esse entendimento de que não adianta, não é circunstancial, não adianta tu chegar naquele peso ali e parar tudo. O reganho é a regra quando a gente abandona, né, os cuidados. Claro que existe, né, toda uma questão de mudança do estilo de vida. Quanto mais a gente consegue, maior a chance. Mas eu também faço esse paralelo para os meus pacientes. Eu digo a mesma coisa na depressão, né? Então, a gente tem depressões que são mais genéticas, mais endógenas, que mesmo a pessoa fazendo todas as mudanças de estilo de vida é bioquímica. A pessoa vai ter que usar um antidepressivo pro resto da vida. Então, quando a gente fala de um cérebro obeso, a gente também tem que entender que em alguns casos a gente vai precisar mais da medicação, vai se beneficiar menos de intervenções, né? O impacto das intervenções de estilo de vida ele não é igual para todo mundo, assim, né? Eu acho que a gente tem evoluído muito na questão da medicação, né? Mas nunca esquecendo da base do tratamento, que são essas mudanças, o entendimento da mudança comportamental. E é interessante que antes o uso isolado da bupropiona, o próprio topiramato, o Venvance, né? A gente tinha resultados muito... Claro, eventualmente alguns resultados bons, mas não tinha um padrão de resultado. Mas agora o uso, né, da bupropiona com a naltrexona, o Contrave, a gente consegue ter um efeito maior em relação ao tratamento clínico desses pacientes. Sim, e me parece que é muito por isso, porque a gente está personalizando melhor, eu acho, né? A gente está sabendo para quem indicar esse tratamento. Eu penso dessa forma. Não tem uma regra, uma receita que funcione padronizada para todo tipo de paciente, né? Não. E a gente vê isso, né? Então, assim, por isso eles respondem de forma diferente, né? E acho que, claro, essa questão que tu falaste das intervenções de estilo de vida, porque também a gente vê que, e até agora tá se pensando nessa mudança, né, de diagnóstico da obesidade, né? Porque a gente eu tenho, por exemplo, pacientes que pelo IMC não são obesos, mas já tem uma resistência à insulina, já tem um alto percentual de massa gorda. Então, quando a gente fala de tratamento, não é apenas sobre a balança, né? A gente tá falando de outras coisas também, né? Peso é só uma manifestação da doença, né? É uma doença que a síndrome metabólica ela é muito mais ampla, né? E a gente olhar isso de uma forma integral no paciente faz com que a gente consiga identificar pacientes de forma mais precoce, né? Pacientes que vão se beneficiar. Que eu acho que é a grande mudança dos próximos anos, né? A gente poder cuidar desses pacientes lá no início, né? Esses pacientes quando eles realmente estão mostrando os primeiros sinais de síndrome metabólica, estão mesmo sem grande aumento de peso, né? E ser até muitas vezes mais agressivo na indicação, na mudança do estilo de vida, ser mais agressivo até nas medicações muitas vezes, né? Até porque tende a ser progressivo, assim, né? Na verdade, não só como os endocrinologistas falam, né, o tal do set point hipotalâmico, mas a parte do psiquiatra, o nosso sistema de recompensa, ele também vai se retroalimentando e ele vai cada vez querendo mais, né? Que isso é quando a gente fala de tornar-se dependente de algo, um dos critérios da dependência é a questão de tolerância, de necessidade de maior quantidade, né? Então, às vezes a gente vê os pacientes, por exemplo, com compulsão alimentar ou até um padrão de comer emocional, a tendência é ir piorando se a gente não faz uma intervenção, né? Sem sombra de dúvidas. E claro que a medicação hoje é o foco, a cirurgia acaba sendo o foco, mas o quanto a gente não pode esquecer dessa base de transformação de hábitos e o papel da terapia nisso, né? Então, assim, Alice, é muito mais fácil convencer um paciente a fazer uma picadinha semanal, tomar um comprimido todos os dias, do que fazer terapia. Sem dúvidas. Ele poder disponibilizar aquela hora semanal, ou enfim, né, quinzenal, para poder se autoavaliar, para poder mexer em coisas que talvez ele não mexeu a vida toda e se reconectar com essa questão do alimento também, que faz parte, né? Então, de voltar a ter prazer de cozinhar e não só pedir ali a comida pelo iFood, dele poder priorizar a qualidade do seu alimento e não a quantidade, né? Como é difícil convencer o paciente a
É bem difícil, mas eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu digo para meus pacientes, que mais importante que a velocidade é a direção, né? Porque é claro que um processo de terapia e próprio tratamento com o psiquiatra, ele costuma ser mais lento, assim, né? Do que quando a gente faz uma picadinha, né? Mas, geralmente, a direção que ele nos leva acaba sendo, né? De como se fosse subir uma escadinha de cada vez, assim. Então, quando a gente fala de terapia para pacientes que têm alguma questão de comer, seja emocional, seja compulsivo, enfim, a gente trabalha com várias técnicas de TCC, né? E também de ACT, que não é tão conhecida, que é a terapia de aceitação e compromisso. Então, é claro que a gente vai envolver desde primeiro passo o automonitoramento, né? Então, o paciente tomar... Porque aquilo que a gente não conhece, a gente não consegue mudar, né? E aquilo que a gente tem pouca consciência, que é muito automático também, né? Imagina se eu te falar assim, Rodrigo, começa a apertar o freio do teu carro com o pé esquerdo, ao invés do pé direito. Vai ser muito difícil, né? Porque tu faz isso no automático, né? Mas se agora eu te falar alguma coisa, fala isso, diferente, tal, vai ser mais fácil porque tu tá aqui no momento de consciência, né? Então, o primeiro passo, a gente treina isso com os pacientes, eles fazerem um automonitoramento, se tornarem conscientes do que eles comem. E depois a gente começa a fazer os pareamentos, né? Porque o nosso cérebro, ele funciona por pareamento, né? Eu costumo dizer que quem nunca foi assim, fui na cozinha, lembrei de tal coisa, vim pra sala, esqueci. Daí tu volta pra cozinha e lembra, né? Então, a gente começa a parear, assim, né? Por exemplo, a pessoa começa a entender, eu estou comendo aqui, eu tava com fome ou eu tava com alguma emoção? Não tava com fome, né? Aqui eu comi porque eu tava com uma gana específica por alguma coisa, foi impulso ou foi uma decisão mais consciente, né? Então, muitas vezes a gente começa dessa forma e aí depois, claro, entram várias estratégias de regulação emocional, né? Que a gente até pode falar algumas mais simples, que às vezes a gente já tem em casa, já pode usar. Mas o primeiro passo é isso, assim, a gente tornar mais consciente o nosso hábito alimentar e aí o hábito de vida, né? O que a gente tá fazendo, assim, né? Como é que tá o sono, atividade física, etc. Mas, assim, é difícil de convencer as pessoas, mas geralmente depois que elas iniciam, que é a parte mais difícil, elas costumam até manter. Quando elas veem o benefício que é, né, a mudança real e não aquela mudança circunstancial. Porque essa construção do novo hábito, né, essa construção do autoentendimento, ela é fundamental para que tu possa manter esses resultados a longo prazo, né? Sim. Hoje, acho que o principal desafio da cirurgia bariátrica e acredito do tratamento clínico da obesidade é a longo prazo, é o reganho de peso, né? A gente está falando de uma doença recorrente, de uma doença crônica, né? E na cirurgia bariátrica a gente tem a lua de mel, né? Que é aquele primeiro ano, onde todo dia o paciente está mudando de peso, ele virou o foco, todo mundo olha para ele está deslumbrado, tá tudo lindo e maravilhoso. Só que isso acaba. Né? Chega um momento onde ele já não é mais o foco, todo mundo se acostumou, ele também já está acostumado com aquela rotina e ele vai aos poucos, né? Parece que sendo sugado para aquela rotina de uma vida toda e claro, ninguém acorda um dia e vai lá e faz tudo errado da noite pro dia, né? É aos pouquinhos, ele vai abrindo alguma concessão aqui, alguma concessão ali e se ele não tiver muito bem claro os fatores que levaram ele a ficar doente antes e que ele é né, seja com o uso da medicação, seja com a cirurgia, ele tem um papel real na ação, né? Ele que está construindo aquele resultado de emagrecimento, ele vai aos poucos, né? E a negação é enorme, ele não se pesa mais, ele usa uma roupa mais folgada, ele para de tirar foto, até que ele se dá conta de que reganhou uma quantidade enorme de peso, né? Então, a dificuldade nesse sentido de fazer com que o paciente entenda que ele precisa ter mudanças reais, que ele não pode depender só da medicação ou só da cirurgia. Sim, e acho que além disso também entender que às vezes a gente pode ter também comorbidades, né? Então a gente pode ter alguma coisa associada, né? Tem uma depressão, né? Tem um quadro de ansiedade, por exemplo, e um cérebro adoecido também é um fator que dificulta bastante a perda de peso. Né? Porque imagina uma pessoa, por exemplo, que está deprimida, o prazer dela é na comida. Então, isso às vezes, assim, pacientes pós-bariátrica, dependendo de algumas mudanças, e às vezes eles têm mudanças bem significativas, né? No que eles podem comer, ou não conseguem beber, ou o doce, enfim, né? Então, também é importante eles avaliarem se não tem outras coisas que poderiam estar mais fáceis, né? Que eles poderiam estar tendo ajuda de um profissional, assim, né? Mas acho assim, com certeza a questão da manutenção entra no que a gente falou antes de, assim como a medicação, a ideia que a gente vai manter, quando a gente fala de intervenções do estilo de vida também,
né? E isso a gente vê muito claro quando tu vai fazer academia, né? Tu vai na academia, sacrifício, né? Pra ir aumentando o peso, aí tu sai de férias, volta. Pô, tudo difícil de novo, né? Parece que voltou lá, estaca zero. Então a gente precisa meio que se forçar, assim. Uma das coisas que a gente sempre fala, quando a gente fala, por exemplo, então, de regulação emocional, e aí volta um pouco aquilo que eu estava comentando, de que o nosso cérebro, ele tem a tendência de buscar o que já é conhecido, né? Então, eu costumo dizer para os pacientes, é que a gente está fazendo uma trilha no meio da selva e tá marcadinho ali o caminho, tu vai seguir o caminho marcadinho. Mas talvez tenha um outro que seja muito mais fácil, que tu nem saiba, né? Então, o nosso cérebro, e a gente tem uma máxima na TCC que a gente diz que a ação vem antes da motivação. Então, a gente precisa se forçar a fazer algumas coisas para o nosso cérebro descobrir se aquilo ali traz ou não bem-estar. Então, isso é uma das coisas que a gente treina e que isso é fácil de aplicar. Até a gente pode começar fazendo o que a gente chama de um curtograma, né? Que nada mais é do que tu faz um monitoramento da tua semana, quais são as atividades que te trazem prazer, bem-estar, quais são as atividades que te trazem uma emoção mais negativa. E aí, com isso, a gente já consegue mapear, puxa, por exemplo, assim, ouvir tal música me traz uma sensação de bem-estar. Então, isso pode ser uma forma de regular uma tristeza. Então, ao invés de quando eu tô mais triste, eu ir direto pro pote de sorvete, eu posso tentar botar essa música e ver como eu me sinto. Então, hoje em dia, as pessoas têm dificuldade de ter estratégias de regulação emocional. Por isso, porque elas não se conhecem muitas vezes, né? Elas estão mais no automático. Então, quando vem o comer emocional, o comer hedônico, um passo importante é a gente tentar ver outras formas de gratificação. Pode ser ligar para um amigo, pode ser ver uma série, pode ser sair para dar uma caminhada. Cada um vai ter as suas, né? Ficar um tempo com o cachorro, tomar um banho, enfim, né? Então, isso é uma estratégia que a gente usa bastante. E a dificuldade de criar esse drive interno ali, e sabe que a maioria dos pacientes que tem algum problema, obviamente, às vezes o paciente ele tenta justificar de alguma forma o que aconteceu. Mas eu percebo que o paciente ele sempre relaciona eventos externos da sua vida, assim, né? Assim, eu perdi o emprego, meu pai morreu, eu me divorciei, assim, né? A dificuldade em criar no paciente aquela identidade de que ele é responsável, né, pela sua manutenção, pela sua saúde, e que, enfim, a vida vai bater, né? Assim, a vida não vai parar porque tu fez cirurgia bariátrica ou porque tu fez uma medicação e emagreceu, e criar uma estrutura forte o suficiente para que ele possa manter pelo menos o básico do cuidado ao longo da vida, independente do que aconteça. A gente costuma dizer na TCC, né, que também o que impacta as nossas emoções não é o ambiente em si, mas sim a forma como a gente pensa e se comporta em relação ao ambiente, né? Eu costumo dar o clássico exemplo, se a gente tá num voo, mesmo que tenha turbulência, vai ter aquela pessoa que tá dormindo na Santa Paz e vai ter aquele outro tipo eu que eu dentro de avião que tá desesperado, né? Então, tem gente que tem uma vida super difícil e não desenvolve depressão, tem gente que tem um gatilho e desenvolve. E aí, quando a gente fala pro paciente, não no intuito de, olha, tu tem que ser forte, tal, não nesse julgamento, mas assim, mesmo diante de adversidade, o ser humano é capaz de ter estratégias para se regular, né? Claro que a gente sempre vai avaliar se a pessoa tem um transtorno que a gente precisa usar uma medicação psiquiátrica, por exemplo, né? Mas se não, a gente vai ensinar, e aí entram também as estratégias de manejo de estresse, né? Por exemplo, técnicas de mindfulness, de respiração, higiene de sono, técnicas de relaxamento muscular. Porque assim, pode ter sido um emprego esse mesmo, mas que pode ser uma doença. Sempre vai ter. Enfim, né? Então, a questão e aí a gente fala um pouco de técnicas de aceitação, a gente não consegue mudar tudo na realidade. Então, qual é a melhor forma? Até que ponto eu posso mudar a forma como eu lido com a realidade? Né? Então, eu posso seguir tendo o mesmo problema. Hoje mesmo uma paciente veio e me disse, eu, como voltei a comer um pouco mais, o meu peso aumentou, não vou mais ir na academia, porque não faz sentido. Então, assim, os pacientes têm aquele pensamento tudo ou nada, né? Se as coisas não estão perfeitas, então eu vou largar de mão. E é isso que a gente ensina, mesmo tu tendo problemas que tu não pode mudar, pelo menos aquilo que está sob o teu alcance, vamos tentar fazer. E quanto mais a gente consegue fazer, mais a gente aumenta o que a gente chama da sensação de autoeficácia. Né? Então, cada vez que eu consigo fazer algo que eu me orgulho mais depois, ao invés de fazer algo que eu me arrependo, mais capaz eu tenho, né? Mais capaz eu sou de persistir, né? Então, acho que isso também é uma coisa importante de a gente ensinar para os pacientes. Mesmo diante de situações muito adversas, vamos fazer o melhor possível. Ter uma equipe que
que acolha também, né? Que entenda esse paciente, porque é um paciente que passa a vida inteira sendo criticado, sendo, né, de certa forma, julgado, e entender de que ele não vai ser perfeito durante essa jornada de tentativa de perda de peso, de readquirir a sua saúde, e que a gente vai poder acolher ele, né? Independente dele estar, muitas vezes, fazendo o certo ou errado, que ele possa voltar para essa equipe, que ele possa contar com apoio, né? Porque, enfim, eu acho que nenhuma equipe multidisciplinar que cuida de obesidade espera que esse paciente passe a ser perfeito depois do início do tratamento, né? Mas que ele tenha para quem voltar, né? Que ele tenha para quem pedir ajuda. Sim. E acho que talvez isso é uma das coisas, quando tu me perguntou no começo, porque eu me interessei também indo para essa parte da obesidade, porque acho que é um filme, digamos assim, que a gente viu mais antigamente com os transtornos psiquiátricos, aquela história, né, de tipo, depressão é frescura, é falta de louça para lavar, é falta de uma coisa para capinar, né? E aí depois foi melhorando. Hoje em dia, ir no psiquiatra já não é tanto aquela coisa de... Pejorativo, é louco, né? Mas acho que a obesidade foi uma coisa um pouco mais recente, né? Antes era meio assim, né? Puxa, tu tá obeso, vai lá, faz um exercício. Tu é só fechar a boca, só fecha a boca. Vai na academia. E hoje a gente sabe que não, né? Tem gente que come relativamente bem, faz atividade física e é obeso. E tem magros que não comem bem e são sedentários. Então, isso que tu falou, realmente a gente explicar para o paciente, muitas vezes tira uma culpa, assim, porque às vezes as pessoas têm essa ideia errada, né? Eu não vou usar semaglutida porque me dizem que é fraqueza, que eu tô querendo tapar o sol com a peneira. Não. Eu tô querendo o caminho mais fácil, que eu não tive força de vontade de fazer o que tinha que fazer. Agora, claro, que nem na depressão, tu precisa usar um antidepressivo, a gente vai usar, mas vamos também melhorar outras coisas, né? Eu acho que na obesidade também, tu precisa de uma medicação, ok, vamos usar, né? Pode nos ajudar muito e vamos também trabalhar outras estratégias, né? E sem sombra de dúvida, dentro dessas estratégias, o acompanhamento da saúde mental é fundamental, né? E, Alice, eu queria te agradecer muito, né, essa conversa e o quanto é importante que os pacientes escutem isso, né? Escutem que a obesidade, ela não é só orgânica, ela não é só uma questão de hormônios ou incretinas ou tamanho do estômago, né? E que a gente precisa cuidar com carinho, com atenção, toda a questão da relação emocional com a comida, para que juntando tudo, né, a gente possa ter os resultados mais efetivos e mais duradouros aí no tratamento da obesidade. Isso mesmo, obrigada. Agradeço bastante. E acho que a mensagem que eu queria deixar é essa mesmo, assim, né? A obesidade é algo muito complexo e por isso o tratamento geralmente ele envolve, de fato, muitos profissionais e que as pessoas não tenham medo de ser julgadas, né? Quando a gente trabalha com isso, a gente já tem uma noção, né, do quão difícil é esse caminho. E hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para ajudar, né? Então, acho que essa é a parte boa. Não é fácil, mas vale a pena. E é um prazer poder, como cirurgião bariátrico, trabalhar com psiquiatra, com endocrinologista, com nutricionista, enfim, com uma gama de profissionais que só agregam dentro do tratamento, né, para ajudar esses pacientes. Eu também adoro. Obrigada. Obrigado, Alice. Valeu mesmo. Obrigada.